Nós, na nossa religiosidade, nós, nós deixamos de cumprir a vontade de Deus, aquilo que o expressa, que o revela, para mantermos fiéis às nossas regras, a mandamentos que criamos, a instituição de dogmas que nós estabelecemos. A gente precisa entender. Viver o reino de Deus não se trata da nossa religiosidade. O cristianismo não é religião. É uma maneira de viver que revela o reino de Deus neste mundo. Como expresso na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por isso, quando nós desprezamos a expressão das virtudes de Deus, nós estamos sendo simplesmente irreligiosos. Jesus, ensinando lá em Marcos 7, versículo 11 e 13, ele diz: mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar a seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar a seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Ou seja, eles deixavam de exercer misericórdia e de ajudar os pais por causa da oferta que dedicavam ao templo. Que nós fazemos muitas vezes a mesma coisa. Nós deixamos de ofertar em favor das pessoas, de exercer misericórdia e damos para a instituição para gastar em estrutura. A gente precisa entender isso. O reino de Deus nos ensina que nós devemos exercer misericórdia, expressar graça para com as pessoas. Por isso, o nosso foco não pode ser estrutura. O nosso foco tem que ser a família, o povo, o exercer misericórdia. Isso quer dizer que não podemos ter estrutura? Não, isso quer dizer que nós não devemos priorizar as estruturas. Podemos mantê-la, mas num nível aceitável. Num nível que não implica em deixarmos de exercer misericórdia, graça, manifestar a bondade de Deus, porque precisamos manter estrutura. Nós precisamos aprender que estamos aqui para revelarmos Deus, para expressarmos as suas virtudes e não para mostrarmos as coisas materiais que podemos ter. A gente precisa entender isso. Isso não se trata simplesmente das nossas ofertas que a gente faz para a nossa denominação, mas também do que nós deixamos de ajudar as pessoas para manter o nosso status e o nosso bem que nós queremos e desejamos. Gastamos com coisas materiais, gastamos com coisas que não precisamos, mas deixamos de exercer misericórdia. Isso não tem nada a ver com o nosso Deus. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. A gente precisa entender que nós somos chamados para exercermos a misericórdia e expressarmos a graça, sermos bondosos para com as pessoas, manifestarmos compaixão. A prioridade na nossa vida deve ser vidas e não coisas. E a gente precisa entender isso. Mas só entendemos quando conhecemos Deus. Sem o conhecimento de Deus, nós não entenderemos isso e seremos simplesmente religiosos e materialistas. Não revelamos o reino de Deus, não expressamos a obra de Deus em nossas vidas. Eu entender que a salvação pela graça não é suficiente, pois eu preciso mostrar e revelar, ou seja, manifestar a fé através das obras que eu faço. E se as obras não são expressão das virtudes de Deus, nós não entendemos nada ainda. Estamos sendo simplesmente religiosos e achamos que cremos em Deus. E não cremos. Este é o aspecto que a gente precisa refletir, repensar em nossas vidas, para sermos instrumento e expressão da justiça de Deus neste mundo. Que a gente possa entender, compreender e ofertarmos as nossas vidas de maneira que revelemos o reino de Deus a todas as pessoas
e não a nossa religiosidade, fazendo obras que manifestam as virtudes de Deus e não o nosso pensamento natural. Que a gente possa entender isso, compreender que nós fomos libertos da natureza humana. Cristo na cruz crucificou. Nós fomos crucificados com ele, para não vivermos mais como escravos do pecado, mas como servos da justiça, fazendo e praticando a justiça de Deus neste mundo, revelando as suas virtudes, não a nossa materialidade. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.